Olá, bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu tenho certeza que você já discutiu com família, com amigos. Certamente é uma das suas primeiras preocupações, se não for a primeira. Estou falando de segurança pública. E quem é que nunca, né, bateu um papo discutindo com amigos, falando, poxa vida, do aumento da criminalidade, né? A pessoa para pensar, será que eu moro num apartamento? Será que eu moro numa casa? Não, tem um cachorro, aquela discussão, não, vamos ter uma arma em casa, né, para nos precavermos aí da entrada de qualquer bandido. Aí a mulher fala, não, você está louco, tem uma arma em casa. Quem é que já não teve uma conversa como essa? Pois é, é justamente isso tudo que trata o livro que eu tenho aqui na minha mão, que é Gestão Estratégica em Segurança Pública, escrito por André Salineiro. Esse moço que vocês estão vendo na tela, esse moço bonito, ele é policial federal. O André percebeu muito claramente essa discussão tomando um corpo muito grande e decidiu, com a experiência que ele tem como agente federal, e ele resolveu traduzir isso em livro e fazer uma análise muito interessante dessa questão da gestão mesmo, na segurança pública. Tudo bom, André? Tudo bem, tudo bom, cara. Você está vindo de um plantão. De quantas horas? Geralmente nosso plantão é de 24 horas, né? Sistema de plantão. O André está até com o olho vermelho, né, André? O olho aqui, vamos justificar o olho do André. Por conta de ficar muito tempo sem dormir, né? Você acaba sentindo realmente no corpo. Mas você já está acostumado? Acostuma. Acostuma, na verdade, acostuma, né? O policial tem aquela característica de ser chamado, às vezes, fora de hora. Meio médico. Meio médico, né? E tem que agir, é muito gostoso, né? Você é apaixonado pelo que você faz? Apaixonado. Eu tinha um sonho de ser policial federal desde a infância. Como todo moleque, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser polícia. Eu levei isso, né? Mesmo? Foi difícil a trajetória, porque não é fácil hoje em dia você tornar um policial. E você trabalhou em vários lugares, né, como policial federal. Conta um pouquinho da sua trajetória. Quando eu entrei na Polícia Federal, minha primeira lotação foi em São Paulo. E o legal de falar que na Polícia Federal nós temos uma diversidade muito grande para se trabalhar lá dentro, né? Nós temos todas as áreas de combate ao crime, há uma delegacia especializada dentro da Polícia Federal, mesmo porque a sua competência é a nível nacional, né? Minha trajetória, em São Paulo, trabalhei no setor de escolta e capturas, que era muito legal. Você faz todo aquele trabalho de inteligência para saber onde a pessoa está, você vai atrás, pega a pessoa, enfim. Era a realização do sonho daquele menino, daquela criança. E eu imagino você entrando, né, dentro da Polícia Federal, justamente numa área operacional. Então, muito bacana. Em Campo Grande, quando eu consegui a remoção para cá, aí fui para a Delegacia de Entorpecentes, combate a entorpecentes. Você veio... Aí, por permuta, né? Por permuta. Lá existe a remoção de ofício, existe a remoção por tempo e existe a permuta, quando há um outro servidor querendo ir para algum lugar e você quer... Trocou. Então troca. Aí consegui, graças a Deus, vir para cá, voltar para a terra, né? E aqui trabalhei na DRE, que é a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Depois fui para a Delegacia também de combate a assalto a banco, tráfico de armas, roubo de carga, são delegacias operacionais. Atualmente estou lotado no aeroporto, que é o que permite me fazer um trabalho voluntário de palestras nos dias de folga, porque é sistema de plantão, né? O que você identificou, né, como policial, que te levou a pensar e a agir, falar, não, é lá que eu tenho que ir? E é bom frisar, Carmen, que esse trabalho é um trabalho muito bonito da Polícia Federal. Eu sou só um membro do GPRED, que é o Grupo de Prevenção ao Uso de Drogas. Assim como tem o GPRED em todos os estados da federação, e há voluntários também policiais em outros estados, né, que dedicam suas horas e vai até as escolas ou instituições para levar essas informações de prevenção. Não só o uso de drogas, né? Tratamos sobre combate ao crime, violência, segurança pública, mas abordando, isso que é legal, que está dando uma resposta boa, é uma forma motivacional, né? Porque nós procuramos assim, mostrar para o jovem, não é aquilo que é certo, é errado, faça isso, não faça isso, mas por que compensa ele partir para o lado do bem, não entrar no mundo do crime. Então, está dando uma resposta boa, você trabalhar esses temas de uma forma motivacional. E a palavra-chave é prevenção. É uma das coisas que trata no livro, é isso. A prevenção, ela dá muito mais resultado do que a repressão.
E a população só encara a polícia como repressiva, como né? repressão, verdade. Então, e a prevenção, ela dá um trabalho, e ela dá um resultado assim tão bom, tão satisfatório, e seria tão interessante se o governo dedicasse muito mais, assim, mecanismos para a prevenção. A educação, né? A educação Investir é a base, na né? educação, que a educação previne tanta coisa. Agora, André, quando você chega numa escola pública, né, essa escola, ela tem entre os seus alunos uma grande parcela de adolescentes, principalmente, crianças, mas adolescentes, eu acredito que você fale para um público na pré-adolescência. Sim. A partir dos 13 anos de idade, aí não tem idade. Já, né? Que vivem essa realidade do tráfico de drogas, da criminalidade mais próxima, né? Estão na periferia, enfim, tem isso de maneira muito cotidiana. É aberto a perguntas? E se for aberto, que tipo de perguntas, que tipo de dúvidas esses jovens trazem mais para você? É aberto as perguntas, chega um momento que você tem que falar, não, gente, vamos responder por e-mail e tal, porque realmente... Muita gente. E é gostoso isso, né? Porque você vê que eles estão prestando atenção, que eles estão interessados. O que eles perguntam, né? mais? Assim, qual que é? Você percebe assim, nossa, isso é em todos os lugares, eu ouço a mesma pergunta. Bom, primeiro, a questão de informações técnicas sobre os tipos de droga. O que pode causar as drogas no organismo. O engraçado, cara, é que geralmente o jovem, que a gente estava falando da prevenção, muitas vezes ele não tem informações dos malefícios que a droga causa para ele e para a sociedade em si, né? E na palestra ele consegue ter um pouquinho dessa informação e entender. E aí acho que desperta justamente essa preocupação. É curioso isso que você está me falando, porque é engraçado, né? A gente pensa que todo mundo tem informação, ou tem acesso à informação. Porque como a internet está numa velocidade maluca, né? Hoje em dia os smartphones que têm acesso à internet pelo Wi-Fi e tudo mais, estão cada vez mais acessíveis. Né? E as pessoas antes tinham os cybercafés, né? Tudo, os acessos à internet. A gente acha que, como a gente tem acesso à internet, todo mundo tem. Mas não é assim. Não, e o acesso à internet, leia-se acesso à informação. Mas a televisão divulga tudo. Só que na cabeça do moleque da periferia, ou do centro da cidade mesmo, do menino que está, e da menina também, que está começando a viver, ainda falta muito para chegar nessa criança, nesse adolescente. Falta muito. E até mesmo, eu acredito que em todos os níveis sociais a droga hoje está presente ela está presente por uma falta realmente de informação. É o que falamos na palestra, né? A droga ela não escolhe idade. Ela não escolhe idade. A droga não escolhe não escolhe classe social. Né? Então as pessoas, e principalmente o jovem, ele entra assim num cotidiano onde ele segue a sua turma. Né? É a necessidade de autoafirmação. Só autoafirmação e tudo aquilo. E hoje, o que é o legal? Não é o jovem ter a consciência, aquela consciência social, fazer o bem. E a gente está percebendo que muitas pessoas estão partindo para esse lado. Né? Hoje a juventude, por causa dessas coisas que você disse, né? Informações, redes sociais, está se tornando mais conscientizada. Amém, que coisa boa. E com trabalhos como o André Salineiro desenvolve junto com seus outros colegas, né, da Polícia Federal, ele que escreveu esse livro, Gestão Estratégica em Segurança Pública. No próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando especificamente desse livro. E eu vou querer saber dele também qual que é a melhor polícia do mundo, hein? A gente vai saber já já. Primeira pessoa de volta hoje, conversando com o agente federal André Salineiro, que enveredou, né, para o mundo dos livros aqui, escreveu, produziu um material que acho que serve para todos nós, né, tanto membros da polícia quanto população civil, que é a gestão estratégica em segurança pública. André, na capa do livro aqui, a ilustração é um jogo de xadrez, onde acho que está dando um checkmate aqui. Precisamos de uma estratégia, de uma gestão muito competente para dar um checkmate na criminalidade. Na sua visão, o que é que temos de melhor e o que é que temos que ainda caminhar? O nome não foi escolhido em vão, né? A gestão estratégica. A estratégia é a base de um bom plano de governo. E o que observamos hoje é o quê? Existem planos de governos até
razoáveis, mas não são estratégicos, o que leva à falência do seu objetivo. E onde que está pecando essa falta de estratégia? Conversar mais com quem está na linha de frente? Exatamente. E não é só na linha de frente, até mesmo com a comunidade, né? Hoje nós observamos muito, são planos imutáveis. Planos que não se adequam, não são flexíveis. Exatamente. E a estratégia, como muita gente acha, e não é assim, não é feita somente no início de um plano. Né? Ela constantemente tem que ser revista e adaptada de acordo com as necessidades. E, digo mais, necessidades locais. O grande problema hoje é que existem planos que são como fosse receita, né? Uma receita de bolo. Não é um plano elaborado numa determinada região. Por exemplo, Campo Grande necessita de um plano estratégico em segurança pública totalmente diferente de um plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. As realidades são diferentes. Então, essa pesquisa em loco é muito importante. Nós fazermos um plano baseado nas necessidades regionais e de forma estratégica, né? Com coleta de dados, averiguação, pesquisas, principalmente as pesquisas, nós damos muita ênfase na questão de... Essa coleta de dados é fundamental. Como é que ela é feita, essa coleta de dados? Principalmente na base da sociedade, nas pessoas da segurança pública, relacionados profissionais da área de segurança pública e, de uma forma geral, até mesmo em planos passados de governos anteriores. Né? Planos anteriores que nos servem de base. Olha, o que deu certo no plano anterior? O que não deu certo? O que dá para se manter melhorando ou não? Então, essa questão da estratégia é fundamental. Né? Um bom plano de governo, ele tem que ser estratégico. Né? Então, precisa ouvir a população e ouvir os profissionais que trabalham em segurança pública em todas as esferas. Em todas as esferas. Isso não, na sua opinião, está sendo feito de uma maneira ainda imperfeita, não está se ouvindo todo mundo. Há uma evolução, Carmen. Por exemplo, nós temos hoje um grupo de profissionais da área da segurança pública, onde englobamos praticamente todas as forças policiais estão presentes nesse grupo. Policiais, forças auxiliares, pessoas da comunidade, líderes de bairro. Então nós temos esse grupo se reúne constantemente. Como é que chama esse grupo? É um grupo da segurança pública. Não tem um nome. São pessoas voluntárias. Tá. Porque o que aconteceu? Os profissionais da área de segurança pública, caiu a ficha que, poxa, somente através da união, né, desses profissionais e das ideias é que vamos conseguir alguma coisa. É só através da organização, gente. O que está dando certo, que a gente vê na criminalidade, tanto que se chama crime organizado. Né? São as facções que estão aí, que fazem parte de um crime organizado. As facções criminosas, elas têm uma estrutura de poder e um organograma que funciona muito bem para os objetivos deles. Super. Como você falou, no Rio de Janeiro, né? E Campo Grande, comparando isso. Aqui nós somos a porta de entrada de praticamente 80%, 90% da droga que é consumida no Brasil todo entra pelas nossas fronteiras. E armas. Né? E armas também. E aí o que acontece? No Rio de Janeiro é distribuição, chega lá, distribui, né? Das favelas, dos morros, enfim, onde estão concentrados ali os grandes traficantes, que na verdade são empresários da droga. Né? Eles agem realmente como uma grande empresa. É organizado demais da conta e dentro dos presídios é público notório que existe essa organização também. Para se combater um sistema tão organizado, a gente precisa de uma força de segurança com todos esses atores aí, inclusive os cidadãos, tão organizada ou mais organizada do que isso. Exatamente. Né? E esses grupos de discussão, como o que já existe aqui, são esse caminho para a gente chegar a poder confrontar. Pelo menos é alguma coisa que pode ser feita. Com quanto tempo vocês se reúnem, assim, esses encontros acontecem? A rede social permitiu uma interação muito grande, né? Hoje em dia, praticamente, diariamente, falamos sobre segurança pública e reunimos semanalmente, às vezes quinzenalmente, onde são abordados, então, temas relevantes sobre a área. E o mais importante, elaboramos projetos do que seria viável para a área, ouvindo todos os profissionais. É essa questão, né? Você é aquele caráter multidisciplinar, né?
eclético, você não dá determinada força somente. Lá temos todas as forças policiais, auxiliares, contando seus problemas. Quais são os seus problemas? O que seria viável se fazer ou não? Então, é uma discussão, um debate muito, assim, satisfatório. E o que vocês já colheram de frutos, de coisas concretas, de decisões concretas, enfim, dessas reuniões, desses encontros, dessa troca de ideias? Nós já temos um plano, assim, muito bacana na área de segurança pública, que engloba, por exemplo, proteção da nossa fronteira. Como você disse, é porta de entrada para as drogas, armas que abastecem o nosso país, né? Os estados, entra a maioria por aqui, pela fronteira de Mato Grosso do Sul, né? E é uma fronteira totalmente desguarnecida, né? Frágil. Então tem que ser feita uma política. Uma fronteira imensa, que você tem que ter ali muitos homens, muitos oficiais, muitos policiais ali guardando, né? E o bandido sempre acha uma maneira de se safar. Eu te pergunto mais, a questão da infiltração, né? do bandido em outras áreas ali, até área de poder mesmo, né? Isso não faz com que fique ainda mais difícil o combate ao crime organizado? Hoje o crime organizado está presente em todos os setores da sociedade. Eles realmente são organizados, né? Sabemos que há, por exemplo, o crime organizado hoje, ele financia pessoas em faculdades e universidades para se tornar depois escravos do crime. Exatamente. Né? Há um absurdo do crime organizado até mesmo bancar cursinhos para que essas pessoas depois passem concursos públicos e entrem dentro de órgãos públicos, né? Então, carreira, né? Fazer carreira. Então tem que ter eu acho assim, a polícia, ela tem que evoluir mais do que o crime organizado evolui. O que observa-se hoje em dia é o seguinte, que muitas vezes os mecanismos de investigações e de evolução da própria polícia não está acompanhando essa evolução do crime. Vamos para o rápido intervalo. Eu preciso entregar, né, para o intervalo. A gente volta já conversando com o André Salineiro, agente federal, que escreveu o livro Gestão Estratégica em Segurança Pública, para saber, né, mais a prevenção e repressão, são alguns dos capítulos aqui que ele traz para a gente, a discussão. Quero saber também dessa questão da maioridade penal, tá bom? A gente vai discutir já isso com o André Salineiro. Um instante só. Primeira pessoa de volta hoje conversando com o agente federal André Salineiro. André, maioridade penal. Né? A gente foi para o intervalo rapidinho e eu falei, André, você é a favor ou contra? Você disse que é a favor da redução, né? da idade penal. Eu também sou. Eu acho que tem que se tratar, embora não acredite que as nossas cadeias, o nosso sistema, né, esteja preparado para receber isso, mas de alguma forma tem que acabar com esse negócio de adolescente de menor de idade ser beneficiado, porque as quadrilhas não usam esses adolescentes como os executores, né? Aqueles que vão na linha de frente. É isso que de fato acontece, não é? Exatamente. Quando me posiciono a favor da redução, é pelo seguinte, Carmen. Hoje, o adolescente ele pode fazer tudo. E ele faz tudo, justamente pelas organizações criminosas o utilizam como escudo, porque estão amparados pela lei. Só que eu creio o seguinte, também não é assim, simplesmente vamos reduzir, né, a idade penal. Não é isso. O que tem que ser feito é um projeto estratégico e estudado, e hoje o projeto que está aí não é o adequado para a nossa realidade. Então tem que ser feito esse projeto. Justamente porque, se hoje simplesmente reduzirmos a idade, esse adolescente, o jovem, vai ser colocado em cadeias na Universidade do Crime. Na Universidade do Crime. Ele vai ser pós-doutorado. Vai. E esse que é o problema. Então, assim, ele tem que sofrer uma punição diferente e mais significativa do que recebe hoje. Na realidade, hoje ele não recebe nada. Mas o que a gente tem aí, infelizmente, continua sendo um projeto que não dá conta de tirar esse menor de idade do mundo do crime. Ele não vê alternativas que sejam atraentes, né, para ele seguir um outro caminho. Exatamente. E assim, respeitamos até as pessoas que entendem que, não deve, realmente é só com 18 anos e tal. Mas eu creio,
e que isso muda até o momento que essa pessoa for vítima de um jovem infrator desse, né? E essas pessoas cometem tantas atrocidades, e se não for superior do que adultos. Eu também acho. Então tem que ser feito assim, um plano de governo, um estudo sobre essa lei que rege a idade. E você trata disso também no seu livro aqui? Não abordei. Sabe por quê, Carmen? Mas você faz um outro livro sobre isso. Aqui no livro temos temas Você fala assim, do sistema prisional, né? Falamos. É tudo embasados em coisas assim, objetivas e técnicas que você possa argumentar, né? Essas questões, maioridade penal, pena de morte, né? Essas coisas assim, até... falamos assim informalmente, mas não no livro, porque daí porque você trata de assuntos mais objetivos aqui que podem, né? Plano Nacional de Segurança Pública, enfim. Qual que é a melhor polícia do mundo, na sua opinião? Hoje não temos assim, a melhor polícia do mundo. O que nós temos são os modelos de sucesso. Qual que é o melhor ou os melhores? Eu sou muito fã da polícia americana. A polícia norte-americana é fantástica. O Eliel Teixeira mesmo, o xerife de Los Angeles. Que foi quem prefaciou o seu livro. Como é que é o nome dele? Eliel Teixeira. Eliel Teixeira. A história com o Eliel foi muito bacana. Ele é um xerife de Los Angeles. Ele é xerife, muito respeitado na cidade de Los Angeles e no meio policial internacional. E o Eliel começamos justamente trocando informações sobre a segurança pública. Como que é lá, como que é aqui, o porquê que lá dá certo, o porquê que aqui não dá certo. Né? E aí fomos assim, criou uma amizade, um laço tão grande que ele prefaciou a obra. E o Eliel, ele passa aí no livro algumas informações assim fantásticas, porque o modelo de sucesso norte-americano, né? Assim como outros modelos também que dão certo em outros países. E por que no nosso não dá? Ele lembra aqui no prefácio, né, o Eliel Teixeira, xerife de Los Angeles, é brasileiro naturalizado americano, como disse aqui o André, ele lembrou do Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, quando confrontado com uma profunda crise na polícia de uma das maiores metrópoles do mundo, pediu aos mais de 40 mil policiais da cidade que fizessem uma profunda avaliação do sistema, né? E aqui foi tolerância zero. Exato. Né? Que o Rudolph Giuliani implantou, tipo assim, não se tolerava absolutamente nada em Nova York, gente, que é uma das megalópolis do consumo, né? É uma das maiores cidades do mundo. E por que lá deu certo? Por que aqui não dá? Ou não poderia dar? O Rudolph Giuliani mesmo, ele tem uma característica que hoje falta em alguns gestores brasileiros. Você citou ele, por exemplo, quando ele foi dada essa missão para ele envolveu toda a equipe de policiais. Ele simplesmente envolveu esses protagonistas, os operadores da segurança pública, para que se motivassem a combater o crime. Porque, se formos ver, a polícia norte-americana também já foi no passado malquista, mal paga, mal estruturada. Só que, pelo um planejamento elaborado dentro das corporações policiais e essa visão de que temos que ter uma polícia forte para combater o crime, ela se tornou hoje no que é, uma referência mundial. Quando você fala de polícia mal vista, malquista, mal paga, mal estruturada, né, como policial, né, e falando das várias polícias que a gente tem aqui, né, hoje a questão não é só salário. Né? Não é só ser bem remunerado, a questão é a própria segurança desse profissional da lei, né? A estrutura que ele tem para trabalhar, ter boas armas, ter bons equipamentos de segurança, ter a família dele preservada. Quer dizer, é um longo caminho que precisa ser discutido e efetivamente entrar em ação. Para levar esse profissional a segurança que ele precisa, é isso? Exato. Hoje as polícias brasileiras, elas simplesmente não requerem aumento de salário. Não. O que ela requer justamente é isso, né? Uma estrutura digna para que se possa fazer um trabalho digno, né? De uma atuação policial eficaz. Então é isso que ela requer. E hoje nós sabemos, a política salarial do policial brasileiro, ela é falida, é caótica, né? Temos aí policiais que recebem, mal conseguem sustentar sua família, né? Então que estímulo que essa pessoa vai ter para combater o crime?
O que leva muitas vezes aí àquela chamada segunda profissão da pessoa, né? Em vez dele se dedicar exclusivamente para a sua atividade fim, ele se sente na necessidade de buscar um ganha-mais. Então essa política tem que ser revista, tem que se valorizar esses operadores da segurança pública. Um outro último assunto que eu preciso tratar com você, muito se discute aí nas residências, né, entre os casais, entre as pessoas, a questão de ter ou não ter uma arma dentro de casa. Né? Qual é a opinião do André Salineiro como, eu vou te colocar na linha de fogo, como policial federal? Cara, eu sou a favor do armamento para o homem de bem, para o pai de família. Eu creio que uma campanha de desarmamento total da população só vai, no caso, fortalecer o crime, porque o criminoso ele vai conseguir comprar arma e ele vai ter essa arma tendo uma lei proibitiva ou não. Sendo a arma, você pode adquirir ou não a arma. Ele vai conseguir. E o pai de família, se você tiver uma lei que fala assim, não, você não pode nem sequer comprar uma arma para você ter a posse. Porque, veja, posse é diferente de porte. Né? A posse você pode ter no seu ambiente de trabalho, na tua residência. Não pode sair com ela, porque aí não pode sair, porque é porte. E a política de porte, realmente, ela tem que ser mais restrita. E por quê? Você tem que dar o porte para a pessoa desde que ela passe toda ali por uma sabatina de cursos, desde a parte psicológica, uma parte prática. Saber manusear aquela arma. O policial mesmo, ele passa por um curso muito rígido para poder portar uma arma. E por que isso, né? Por que naqueles filmes que você vê, assim, de treinamentos policiais, as pessoas são levadas, assim, ao extremo do psicológico? É porque a pessoa está portando uma arma 24 horas por dia. E se não tiver isso, esse preparo, poxa vida, qualquer briga de trânsito, a pessoa vai sacar e vai ter uma tragédia. andresalineiro.com.br. Esse é o site, é isso? Sim. Onde as pessoas encontram também o seu livro, Gestão Estratégica em Segurança Pública. Tem algumas livrarias aqui de Campo Grande. André, parabéns pelo seu trabalho, esse trabalho voluntário que você executa aí com outros colegas em escolas públicas. Quem quiser te chamar para dar palestra também, pode, pelo site, entrar em contato com você? Pode ser até pelo e-mail, né? Que é o nome também, andressalineiro@hotmail.com. @hotmail.com. Ou direto na superintendência também, né? Da Polícia Federal também. Maravilha. André Salineiro. Obrigada, André. Que Deus te abençoe, que você continue fazendo um trabalho muito bacana de conscientização. Isso que é o importante, tá bom? Obrigado. Sucesso. Obrigada a você também pela companhia em mais um Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. A gente se encontra num próximo programa. Até lá.